reverência à leitura da palavra, desde já eu peço que a todos fiquemos em silêncio e vamos dar ouvido ao que está escrito na palavra de Deus. Versículo de número 17, 15 e 17, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Podem se assentar? Vou fazer uma breve e singela oração. Convido você a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça em nome de Jesus. Amabilíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus poderoso. Nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer pelo dia de hoje, Pai, onde podemos bradar e dizer que só estamos aqui porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Desde já, Pai, eu te agradeço por este culto, onde foi entoado louvores em gratidão e louvor somente a Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a nenhum outro mais. Desde já te agradeço pelas palavras, pelos louvores, pela oração, por tudo que se passou neste culto, Deus. E neste momento eu quero me apresentar diante de Ti, Nazareno, para clamar por misericórdia de minha vida, para suplicar que o Senhor esteja sobre mim, Deus, que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo em minha vida, conduzindo-me, Senhor, a falar palavras de vida eterna que estão contidas na Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, desde já, Satanás, eu te repreendo, que os ouvidos de quem estão aqui estejam abertos para ouvir o que está escrito na palavra de Deus. Na Santíssima Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Igreja, o texto lido, ele vem narrar uma parábola, onde Jesus ele reúne os seus e fala sobre um filho que estava perto do pai. E ele apresenta um filho que, enquanto ele estava perto do pai, ele tinha tudo. Não faltava o que comer, não faltava o que beber, não faltava o que vestir, não faltava nada para ele, porque ele estava perto do pai. E por estar perto do pai, ele desfrutava do que o pai tinha para dar a ele. E porque o pai dele tinha propriedades, o pai dele tinha condição, aquele filho tinha muito, Gabriel. Mas infelizmente, aquele jovem, em um dado momento, ele no seu entendimento, em seu intelecto, ele disse: eu não tenho tudo, falta-me algo, resta-me alguma coisa, ainda falta algo para mim. E irmã Adriana, ele cometeu a fatalidade, o erro, de achar que o que faltava para ele, ele ia encontrar longe do seu pai. E ele chama seu pai e diz: pai, dá-me a minha parte da herança, porque eu quero partir. Aquele pai obedeceu, aquele pai deu ouvido que o filho pediu, separou de forma justa a parte da herança daquele jovem, diaconisa Sônia, igreja do Senhor, e deu a parte dele. Aquele jovem, sem dúvida, sem titubear, sem pensar, pegou a sua parte e foi embora. E enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha saúde, enquanto estava tudo bem, a parábola vem narrar que não faltou amigos. Enquanto estava tudo certo, não faltou nada para aquele jovem. Farra, a vida com seus amigos, festanças, tudo ok. Mas a Bíblia vem dizer que em um dado momento faltou o quê? Dinheiro. E quando faltou o dinheiro, acabou-se os amigos. Quando faltou o dinheiro, acabou-se os companheiros. E a Bíblia vem dizer que aquele jovem agora está só e sem ter o mínimo para sobreviver. A Bíblia vem dizer que não tinha mais comida, não tinha mais água, não tinha mais o necessário
para que ele tivesse vida. Agora um jovem que tinha tudo em seu regalheiro, um jovem que tinha tudo em seu acesso, não tinha mais nada a auxiliar Gabriel. E agora aquele jovem se vê obrigado a pedir, a suplicar um emprego. E ele tem um emprego de cuidador de porcos, ganhando uma miséria. Ao ponto de quando estava cuidando dos porcos, a fome em seu intestino era tão grande que aquele jovem desejou comer o resto, as bolotas daqueles porcos. Num ditado bem popular nordestino, a lavagem. Ele desejou comer o que os porcos deixaram de tanto desespero de fome que ele tinha. Mas permita-me fazer uma retrospectiva com você. O que é uma retrospectiva? É olhar para trás, é olhar o que se passou. Aquele jovem tinha tudo. O que comer, o que beber, o que vestir. Aquele jovem tinha tudo, regalias e mais regalias. Perto de quem? Do pai. Mas quando ele se afastou do pai, enquanto tinha dinheiro, estava tudo bem. Mas quando se acabou o dinheiro, acabou-se os amigos, acabou-se os companheiros, acabou-se os colegas. Aquele jovem agora estava só e além de estar só, não tinha nada e ninguém. Ao ponto de cuidar de porcos. E quando você estuda a cultura judaica, era uma das funções mais humilhantes que se existia para um judeu, tendo em vista que o porco na lei era maldito. Ele agora não estava nem desejando comer o porco, ele estava desejando comer o que o porco estava deixando, a sobra. E onde eu quero chegar nesta noite? Para você, igreja, e para você que eu ainda não conheço, caro convidante, caro convidado que alguém lhe trouxe para esta noite, para este local. Perto do Pai nós temos tudo, longe do Pai nós não temos nada. Vamos fazer como de costume, que o pastor Lucas sempre gosta, para quebrarmos o gelo. Olhe para quem está do seu lado da forma mais carinhosa, singela possível e diga para ele: cuidado, perto do Pai você tem tudo, longe do Pai você não tem nada. Vamos passear na Bíblia em nome de Jesus? Quando você vai para o livro de Ezequiel, capítulo 37, você vai ver Deus diz: Ezequiel, desce ao vale, e lá eu vou te dar uma visão e irei te trazer a revelação dessa visão. Ezequiel desce ao vale e se põe em uma parte da planície mais alta, e ele conseguia ter vista em todo o vale. E Deus disse para ele: Ezequiel, o que você vê? Gabriel, Deus se volta para Ezequiel e pergunta a ele: o que é que tu vê? Ele olha para Deus e diz: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. E eu vos pergunto nesta noite: em ossos tem vida? Quando tem ossos, significa que um dia existiu vida, veio a morte, veio a putrefação, secou e ficou apenas morte. Osso representa o quê? Morte. Concordam comigo? Então aquele profeta estava dizendo: Deus, eu vejo muita morte. Aí Deus disse: agora me dá ouvido que eu tenho muito para te falar. O que é, Deus? Olha, assim é Israel, porque eles estão longe de mim. Quem era Israel? Era o povo de Deus. Deus estava dizendo: porque Israel está longe de mim, é como um vale de ossos secos, não tem mais vida, só tem morte. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que enquanto Israel estivesse nele, Israel tinha vida, porque Deus era a própria vida. Mas quando Israel se afastasse de Deus, teria morte, porque longe de Deus não há vida, só a morte. Em João capítulo 10, versículo número 10, parte A, Jesus disse que o ladrão veio apenas para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? É Satanás. Longe de Deus não tem Deus, tem Satanás. E o que é que Satanás faz com a vida daquele que está diante de Deus? Mata, rouba e destrói. Mas o que eu acho lindo é na parte B. Mas Jesus disse: aqueles que estão em mim têm vida, e vida com abundância. E Deus olha para Ezequiel e diz a ele: olha o vale, está vendo tu? Assim é Israel, porque está distante de mim. Tem muito osso, tem muita morte também. Vamos mais para frente um pouquinho. Vamos agora para Jeremias. Deus disse: Jeremias, desce a casa do oleiro, vai lá. Sim, senhor, vá lá que eu tenho muito a falar com você. Jeremias capítulo 13, se eu não me engano. Quando Jeremias chega lá, ele avista o oleiro trabalhando com um barro.
E ele bota o barro no molde e começa a fazer um vaso. E no meio do processo, ouvinte, desta noite, aquele vaso se trinca. No meio do processo de performance, de construir aquele vaso, o vaso se trinca, diaconisa Sônia. O vaso quebra. E Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu vê? Ele disse: eu vejo o oleiro trabalhando no barro para fazer vaso. Mas no meio do processo o vaso trincou, o vaso quebrou. Aí Deus diz: assim é Israel distante de mim, porque não estão perto de mim, é como um vaso trincado. E eu vos pergunto nesta noite: um vaso trincado serve para quê? Se colocar qualquer líquido, o que é que vai acontecer? Vai o quê? Vazar, concordam? Se colocar qualquer coisa, como areia que cause peso, o trinco vai aumentar e o vaso vai se quebrar. Deus estava dizendo que Israel distante dele não tinha valor algum, porque um vaso trincado, valor algum tem. Vamos mais para frente para os profetas menores. Deus chama Ageu e diz: Ageu, reúne o meu povo, faz um pregão, porque eu tenho muito a falar. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5. Ageu chama o povo, reúne o povo e diz: ó Israel, porque vós estáis distantes de Deus, vocês vão juntar, mas não vai ter nada. Vocês vão colocar no bolso, mas será como um saquetel furado, um bolso furado. E quando se coloca qualquer coisa no bolso furado, o que é que acontece? Vai embora, se perde. Deus estava dizendo: vocês vão buscar e não vão achar, vocês vão pedir e não vão receber, vocês vão procurar e nada vão encontrar. Por quê? Estão distante de mim. E onde eu quero chegar nesta noite? O homem, ele pode até viver sem Deus, pode, e eu vou ser bem sincero, às vezes é bem melhor. Pastor de púlpito falar isso, sim. Perto de Deus existem regras, perto de Deus existem detalhes e leis. Senhor, eu quero te seguir. Tu quer me seguir? Quero. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Longe de Deus com saúde, é bom demais. O jovem que gosta daquele paredão, bota o paredão dele, bota o som para tocar, aquele monte de menina. Quem gosta de beber, bebe. Quem gosta de trair a mulher, trai a mulher. Quem gosta de usar droga, usa droga. Quem gosta de viver de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. E não tem ninguém para dizer: está errado. Mas quando nós entregamos a vida a Deus, nós passamos a ser templo e moradas do Espírito Santo. Quando nós entregamos a vida a Deus, nós recebemos a marca da promessa. Quando nós entregamos a vida a Deus, nós passamos a ser casa habitada. E quem habita a nós é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E esse Espírito Santo, ele age em nossa consciência. E aquele que errava, quando entrega a vida a Deus, não pode errar mais, porque o Espírito Santo diz: filho, não faça, filho, não vá, filho, não fale. Quando nós entregamos a vida a Deus, existe um em nós que nos limita, que quando erramos, não precisa ninguém falar, a própria consciência acusa e nós nos entristecemos. Assim é aqueles que entregam a vida a Deus. Assim é. Mas longe de Deus eu vivo como eu quero. Olha aquele jovem: Senhor, eu quero te seguir. Deus diz: e aí, você quer me seguir? Eu quero. Segue toda a lei, segue todo o mandamento. Senhor, desde pequeno eu sigo e conheço a lei. Jesus como humano, eita, muito bom. Agora Jesus como Deus prescruta o seu coração. E quando olha o coração daquele jovem, existia o quê? Amor ao dinheiro. Aí Jesus olha para ele e diz: está certo, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O jovem pega a sua jumentinha e diz: meu amigo, dá para mim não, eu vou embora. Assim é quando nós entregamos a vida a Deus. Há um peso que me segura. Porque quando o pastor está aqui e pergunta: quem quer entregar a vida a Deus? É algo lá no seu coração diz: vá, se levante, vá. Por quê? Porque você foi criado como um ser tricotômico. O que é um ser tricotômico? Um ser físico, corpo, alma e espírito. Existe algo dentro de você que emana por Deus. Independente da sua crença religiosa, o que vale para mim é o que está escrito nesta palavra, escritas por mãos de homens, mas ditada
pelo Espírito Santo de Deus, mais atual do que qualquer jornal. A Bíblia, ela é atemporal, ela serve para o passado, ela serve para o presente e ela serve para o futuro. Um livro perfeito e completo, que diz como foi o início e diz como será o fim. E nessa palavra diz que nós fomos criados para ser templos e moradas do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou quando diz o mundo, diz que Deus amou a todos. Deus morreu por você também. Mas vem uma segunda parte que nós não gostamos de ouvir, mas está escrito: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele... Ele amou todos, mas a salvação não é para todos. Pastor, é o que está escrito. A salvação é para quem crê. Paulo, escrevendo as cartas paulinas, ele vem dizer: crer, confessar com a boca e crer com o coração se faz necessário. Quando o homem decide conviver com Deus, o meu eu tem que sair de cena e tem que entrar em cena a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele filho pródigo não deixou o eu dele de lado. E porque ele não deixou, ele achou que tinha vida longe do Pai. E como todo o Antigo Testamento, longe do Pai, vale de ossos secos, longe do Pai, vaso trincado, quebrado, longe do Pai ia buscar, não ia achar, longe do Pai ia pedir, não ia receber, longe do Pai ia trabalhar, mas não ia chegar em lugar nenhum. Do mesmo jeito foi no Novo Testamento. Aquele jovem achou que longe do Pai ia conseguir alguma coisa. Mas longe do Pai a única coisa que ele encontrou foi fome. Longe do Pai a única coisa que ele encontrou foi humilhação. Longe do Pai a única coisa que ele encontrou foi destruição da vida dele. Mas deixa eu dizer um negócio para você: ainda há esperança. Enquanto o fôlego de vida existir, ainda há esperança. Pastor, como assim? Depois de morrer, acabou-se. Não existe missa, não existe reza, não existe vela. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O que importa para Deus é o que eu faço em vida depois de morrer. A Bíblia deixa bem claro que se morrer com Deus vai para o céu, se morrer sem Deus vai para o inferno. É o que está escrito. Mas ainda há esperança. Você está vivo, você está aqui. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele caiu-se em si. Pô, como está lá, como uma lâmpada que se acende. Ele, epa, que é isso? Eu perto do meu pai tinha tudo. Os empregados do meu pai tem tudo, e eu, filho do pai, não tenho nada. Ele estava dizendo: os servos, os funcionários, tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, e eu que sou filho, não tenho nada. Ele disse: opa, eu vou voltar e vou reconhecer para o meu pai que eu pequei contra os céus e contra ele. E eu entendo que eu não sou de ser filho, mas eu vou pedir pelo menos que ele me receba como um empregado. E aquele jovem levanta-se, se ergueu, reconheceu que longe do Pai só tinha morte e destruição, e reconheceu que perto do Pai tinha vida em abundância, e disse: eu vou voltar para o meu Pai. E a Bíblia diz que quando ele vem no caminho, onde estava o Pai? Onde estava o Pai? A Bíblia diz que o Pai estava como? À espera do Filho. Todos os dias, pastor Francisco, o pai se colocava no mesmo caminho que o filho foi. Ele se colocava lá para ver o filho voltar. E quando aquele filho voltou, eu acho que ele esperava tudo: uma esculhambação no linguajar bem popular, julgamento, apontamento, crítica. Ele esperava tudo. Mas quando aquele jovem chega, o que ele recebeu foi abraço e foi beijo. Porque assim é Deus. Ele não aponta, ele não julga, ele não critica, mas ele diz: vinde a mim como estais, vinde a mim
como estais? Esse é o nosso Deus. Apanharam uma mulher em adultério, levaram até Jesus e disseram: a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus disse: é verdade, na lei diz isso, mas dentre vós, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus volta a escrever. Aquela mulher, entendam comigo, compreendam comigo, quando você vai levar alguma pancada, quando você vai levar qualquer coisa, você fica como? Preparado. Aquela mulher sabia que ia morrer, sabia que ia ser apedrejada. Ela devia estar como? Com medo, desesperada e esperando a primeira pedrada. Mas Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Imagina aquela mulher esperando. Mas o que ela escuta são pedras caindo no chão e passos se distanciando dela. Do nada aquela mulher levanta a cabeça e Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, eu não vejo nenhum. Jesus tomou a postura de Deus e disse: o único que tem poder para lhe julgar sou eu, mas eu não lhe julgo. Vá em paz e não peques mais. O mundo quer destruir, Deus quer consertar. O mundo quer matar, Deus quer dar vida. Enquanto o mundo não se consertar e não entrar de acordo com o querer de Deus, não vai sair do lugar, porque Deus tem o controle de tudo. Lá no jardim do Éden, Satanás disse: eu consegui afastar o homem de Deus. Mas escuta, na parte de Jesus Cristo não fazia parte do meu contexto, do meu esboço, mas eu sinto vontade de falar. Deus nunca é pego de surpresa, nada foge do controle da mão de Deus. Satanás disse: eu fiz o homem pecar, e o homem pecado não pode ter contato com Deus, porque Deus é santo. O profeta messiânico Isaías disse que as nossas transgressões, os nossos pecados causam distância entre o homem e Deus. Satanás disse: eu consegui fazer a criação se corromper. Mas Deus, ele chega e conserta tudo. Pega a pele de redenção, veste eles. E agora Deus olha para Satanás e diz: você usou a mulher para fazer o homem pecar contra mim. Do mesmo jeito farei eu. Da semente da mulher eu vou levantar um varão, que você vai morder o calcanhar dele, mas esse varão vai esmagar a sua cabeça. Deus lá na lei estava falando de Jesus Cristo na graça, que viria e pagaria por mim e por você uma dívida impagável. Apresentou Jesus que ia morrer na cruz do Calvário, para que eu e você, que não temos acesso a Deus, a partir da morte de Jesus, através do sangue de Jesus que redime o homem da ira do pecado, voltássemos a ter acesso a Deus. Então, igreja, longe dele só a morte, perto dele tem vida. O jovem voltou, ganhou beijo, ganhou abraço, ganhou anel, ganhou sandálias e ganhou vestes novas. Porque assim é Deus. O anel, a marca, o selo do Espírito Santo. Roupas novas, uma vida nova na presença de Deus. E sandálias novas, porque perito em apagar um passado sujo e escrever um futuro novo. Porque para o mundo que não tem valor, para o mundo que não tem solução, que tem um dito popular que diz que pau que nasce torto morre torto, mas servimos a um Deus que é um carpinteiro por excelência, que põe o prumo até o que não entra no prumo. Quantos desprumados tinha aqui? Eu era um perdido que achava que era alguma coisa,
Mas Jeová disse: peraí, eu vou derrubar ele da moto. Fez igual o Paulo, vou derrubar ele da moto, igual derrubou o Paulo do cavalo. Bagunçou minha vida todinha, me fez deixar eu perdido, sem saber de nada. Mas hoje eu estou aqui, porque o que muitos apontavam para mim para dizer, só vai dar vergonha para o Pai, não vai dar certo. Hoje eu estou aqui, porque Jesus de Nazaré fez um milagre na minha vida, apagou o meu passado e está escrevendo uma nova história. Lá para sol de Cantianai. Do mesmo jeito Ele faz na tua vida. Vamos voltar para a lei para encerrar. O vale de ossos secos, longe de Deus era a morte, mas agora Deus diz para ele: ei Ezequiel, porventura esse vale pode voltar a ter vida? Ezequiel olha e diz: Senhor, tu sabes, está muito seco, Senhor, tem muita morte. Mas ele diz para Deus: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz: profetiza, profetiza, diz: vale de ossos secos, ouvi a palavra de Deus. O profeta profetizou, e a Bíblia diz que um rebuliço começou a acontecer. Era nervo se juntando com nervo, era carne se juntando com carne, era membro se juntando com membro, e o vale de ossos secos se transformou em um impetuoso e poderoso exército, mas ainda sem vida, apenas de pé, como forma. Mas Deus diz: e agora? E agora, profeta? Será que pode voltar a ter vida de novo? O profeta: Senhor, tu sabes. Ele diz: profeta, profetiza que o vento do Espírito Santo sopre sobre esse exército. E o profeta profetizou, e agora, além de forma, tinha vida. Onde eu quero chegar? Distante de Deus era um vale de ossos secos, perto de Deus era um exército e com vida. Jeremias, presta atenção no oleiro. O vaso trincou. Se fosse na mão de muitos aqui, ia fazer o que com o vaso? Jogar? Deus não joga fora. Deus não joga fora. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não joga fora. Diga para o seu irmão: Deus trabalha com reciclagem. Vai, profeta, presta atenção aí no que o oleiro vai fazer. O oleiro pegou o barro, jogou no forno de novo, derreteu o vaso, derreteu o barro, pegou o barro e agora começou a fazer o vaso novo. Ei, para você que é cristão, há trincos na tua vida, mas hoje eu recebo da parte de Deus de te dizer: Deus não vai lhe descartar, Deus não vai lhe jogar fora, mas Deus quer fazer um vaso novo. Deus quer fazer vaso novo. Longe de Deus, Gabriel, vaso quebrado. Perto de Deus, vaso de honra. Agora vamos encerrar em Ageu. Ageu, porque Israel está longe de mim. Vai juntar e vai perder. Vai colocar no bolso e vai embora. Vai pedir e não vai receber. Vai plantar e não vai colher. Mas Ageu, perto de mim, eu tenho uma nova história. Diga a Israel que se eles voltarem para mim, brade em alta voz, chama o sumo sacerdote, chama todo mundo e diga para eles que a glória da última casa será maior do que a da primeira. O que Deus tem para fazer na tua vida é maior do que tu pensa, porque está escrito: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para que os temem. Deus tem uma nova história para escrever, mas para que Ele escreva, você tem que fazer a sua parte primeiro. Assim é Deus. Tem muita igreja aí com evangelho que não vem de Deus, um evangelho de facilidade. Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai abrir. Não é assim. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de princípio. 2 Crônicas 7,14. E quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar minha face, então, quem estuda português sabe que então é condição. Se você fizer, eu faço. Nós servimos a um Deus de condição.
Primeiro o filho tem que reconhecer. Primeiro o filho tem que entender que está longe. Primeiro o filho tem que voltar para receber abraço e beijo. Porque se não voltar, vai continuar lá. Esse evangelhozinho que estão ensinando, que uma vez filho, sempre filho, que uma vez filho entregou a vida a Jesus, pode fazer o que quiser e não vai acontecer nada, é animal, terreno e diabólico. Não vem de Deus. Para continuar sendo filho, você tem que estar no lugar de filho. Entenda isso em nome de Jesus. Este evangelho que estão ensinando, que entregou a vida para Jesus uma vez, quem voltava a beber pode beber, quem se prostitua pode se prostituir, porque Deus está no controle, vai para o céu, vai para o inferno, não vem de Deus. Para ser filho, tem que estar no lugar de filho. Só é filho quem está perto do pai. O filho tinha tudo, se afastou do pai, foi para onde? Para a morte. Só tem vida perto de Deus. Só tem vida perto do pai. Então hoje eu quero encerrar essa mensagem agradecendo por você que está aqui. Parabéns, viu, irmã Sueli? Eu creio que seja quase todo mundo da família da senhora, né? Parabéns. Família linda e família grande. Eu acho que Sueli está ali nervosa da vida. Meu Deus, eu trouxe minha família para esse meu pastor está pregando igual um doido. Ei, para quem não entende é loucura, mas para quem entende é poder de Deus. Lá desceu de Canjanai. Você poderia ter ouvido qualquer coisa nesta noite. Os famosos cultos coaches, né? Que você chega e o pastor ensina como melhorar de vida, como ficar rico, como ter carro, como ter aquilo. Mas a preocupação de Jesus não é que você tenha aqui. A preocupação de Jesus é que você chegue lá. Jesus disse: o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e no final de tudo perder sua alma para o inferno? A preocupação de Jesus não está em lhe dar aqui. A preocupação de Jesus está em lhe dar lá no céu. Então hoje, convidado da irmã Suelen, essa é a igreja Tabernáculo de Cristo. Uma igreja que não tem compromisso com o homem, tem compromisso com Deus e com a palavra. Nessa igreja não que ela seja certa, a perfeita, não, todos nós temos defeito. Lá em 1 João diz: aquele que disser que não tem pecado, ele já pecou. Mas nós somos uma igreja que procuramos nos comprometer com os livros que estão dentro desse livro, a Bíblia Sagrada. Só se ensina aqui o que tem livro, capítulo e versículo e contexto, porque texto sem contexto é pretexto para pecar. Só se ensina a palavra. Então, desde já, eu quero novamente tabernaculamos. Vamos saudá-los da melhor forma possível. No tempo 3, 2, 3. Tá de parabéns. Desde já eu quero encerrar, irmãos. Nós se preocupamos muito com o horário. Infelizmente a insegurança está grande. Nós moramos em um bairro que é perigoso. E a Bíblia nos ensina a não tentar Deus. Então sempre a gente começa às 6 e termina às 8. Para que vocês consigam ir para casa cedo e em segurança no que depender da nossa parte. E o que eu não posso fazer, eu sirvo a um Deus que pode. Paulo disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, desde já, eu queria perguntar se existe no meio de nós quem ouviu a palavra, entendeu o que ouviu e deixou descer para o coração. Se existe alguém no meio de nós que deseja entregar a vida a Jesus. Há alguém no meio de nós que quer reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador? Não existe outro caminho. Jesus chamou seus apóstolos e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele, para deixar mais claro ainda, disse: ninguém vai ao Pai senão é só Jesus, não há outro. É o que a Bíblia diz, não é o que eu digo.
É o que a Bíblia diz. Só em Jesus a salvação, em outro não há. Os outros estão mortos e enterrados, esperando soar da última trombeta. O meu Jesus, ele foi morto, ele foi enterrado, mas a sepultura não conseguiu conter o meu Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Então, se não há ninguém, tabernáculo de Cristo não gosta de constranger, tabernáculo de Cristo gosta de pregar. E se você se sentar aí, você vai ouvir Deus falar. Esse é o nosso compromisso. Eu agradeço a Deus, viu, irmão? Porque Jesus disse, ide e salvai. Não, porque se fosse depender de salvação, Gabriel, no linguajar bem popular, estava todo mundo lascado. Mas Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O papel da igreja é pregar. Naquele grande dia, ninguém vai poder olhar para Jesus. Lembra quando você era pequeno? Principalmente quem tinha irmão, quebrava o copo quando o pai dizia quem foi. É automático do ser humano, foi ele. E um jogava para o outro. Quando chegar naquele dia diante de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, quando ele falar quem foi, meu irmão, não vai ter como dizer foi ele, foi Cicrano, foi Beltrano. Não tem, porque ele te conhece antes mesmo de você ser gerado. Na verdade, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que acontece e ele sabe o que vai acontecer. Está tudo na mão de Deus. Quando chegar naquele grande dia, o dia de prestação de conta, não vai ter como encontrar culpado. É você e Deus. Então, desde já eu quero convidar todos a ficarem de pé e encerrarmos mais um culto. Parabéns, irmã Suelen, mais uma vez, por ter apresentado a vida do seu filho a Deus. Lembre do compromisso que a senhora fez, não com o pastor, o compromisso que a senhora fez com Deus. Não de apontar o caminho, mas de junto com o seu filho dizer, meu filho, o caminho é esse. O caminho é esse que sua mãe está andando. O compromisso feito com a senhora não foi com o pastor, foi com Deus. E olha o que o salmista diz: não prometa, mas se prometer, cumpra. Vamos orar? Amabilíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por este culto. Obrigado, Senhor, por este trabalho. Obrigado por todas essas vidas que através da vida da minha ovelha Suelen o Senhor trouxe aqui e puderam ouvir a voz da verdade, que apresenta os passos para a salvação, de reconhecer que sou um pecador, de entender que longe de Deus só há morte e de compreender que eu preciso estar perto de Deus para ter vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão aqui. Leva, conduz em paz, guarda e protege, acampa, Senhor, os teus anjos ao redor de todos. Não deixe que nenhum mal, Senhor, os alcance. Que cheguem em paz, que possam dormir e descansar para amanhã, Senhor, estarmos de pé para mais um dia de labuta e de trabalho. Guarda o teu povo, Senhor. Dá a noite do justo, como o salmista bradou no Salmos de número 3. Eu me deito, eu durmo e eu me levanto, porque é o Senhor que me sustenta. Assim faz com a vida do teu povo. Quem quer receber a bênção apostólica, levante sua mão para o céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, te guardando todos os dias. E aqueles que creem juntamente comigo diz: vá em paz, que o nosso bom Deus os abençoe. Vamos encerrar dando uma salva de palma bem grande para Jesus Cristo.